Meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um dia da nossa jornada. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio e, acima de tudo, pela inscrição em nosso canal, pelo compartilhamento e pela participação mesmo. Todo aquele que está participando dessa jornada, nós cante. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, para adorá-lo na beleza da Tua santidade. Estamos aqui num lugar tão aprazível, em meio à natureza, e queremos desfrutar um momento a sós contigo, Senhor, de crescimento espiritual. Queremos estudar a Tua Palavra e queremos que a Tua Palavra seja viva em nosso coração. Que ela transforme a nossa vida, transforme os nossos sentimentos. Tire a gente dos caminhos errados, das escolhas incorretas, das escolhas erradas, para que possamos realmente viver uma vida que agrade ao Senhor. Paulo diz que a gente devia ter um coração transformado e renovado pelo Espírito Santo para fazer o que agrada a Deus. O convite do Senhor para os filhos de Israel era que eles vivessem uma vida que agradava ao Senhor. E então o Senhor os curaria. Pai, converte o nosso coração. Dá-nos um coração de arrependimento, um coração de tristeza pelo mal que nós praticamos, pelos erros que nós cometemos. E ajude-nos, ó Deus, a chegar perto da cruz, para que sejamos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, purificados pelo Espírito Santo para sermos vasos de bênção na Tua casa, Pai. Aceite a nossa oração, aceite o nosso louvor. Abençoe nossos amigos, abençoe todos aqueles que assistem essas mensagens. Ajude a eles e as suas famílias. Provê suas necessidades, Pai. Cure as suas doenças. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Jesus Cristo falou sobre o preparo para a sua vinda. E ao falar
desse preparo, ele contou aí a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, que vai até o versículo 13. Diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. As nécias tomaram só as lâmpadas e não levaram consigo o vaso de azeite reserva. Eu estou acrescentando aqui, tá? Mas a Bíblia diz que elas não levaram azeite consigo. Então tomaram só as lâmpadas estavam acesas, mas não tomaram azeite. Tem que ter um potezinho de reserva, né? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As prudentes tinham sua garrafinha de azeite reserva. Verso 4, versículo 5, aliás. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Lembra da mensagem de Romanos 12? Ah, meus irmãos, Deus está convidando você para despertar, porque estamos dormindo. Misericórdia, Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas, as nécias e as prudentes. E as nécias falaram às prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite reserva, porque o nosso está acabando, e a nossa lâmpada está apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vocês. Vão por aí e tentem achar algum onde vendem, para que vocês possam comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas do Cordeiro, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Nós também estávamos esperando pelo Senhor, nossa lâmpada se apagou. Mas ele respondeu: eu não conheço vocês. Misericórdia, meus irmãos. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Chegamos a um ponto da nossa jornada. Esse é o 8º dia, se eu não estou enganado. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo emprestado. Nós estamos vivendo um tempo emprestado. Todas as profecias já se cumpriram em 1844. E o noivo prometeu voltar, meus irmãos. E então você está achando que ele está demorando muito. Você está achando que o noivo não vai mais voltar. Mas você saiu para encontrar o noivo. Nós temos hoje uma igreja que está dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Mas muita gente na igreja cujo coração o fogo está apagando. Não existe azeite reserva. O que fazer com a igreja dessa, meus irmãos? O que fazer com um crente desse que diz que acredita na volta de Jesus Cristo, mas a vida espiritual está definhando e não tem azeite reserva? Vamos analisar esse texto direitinho? Vamos lá. Jesus Cristo falou aí, versículo 1. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é comparado a 10 virgens. E observe uma coisa aqui, meus amados, minhas amadas. A igreja de Deus é comparada à virgem pura, que não se contamina com falsas doutrinas. A igreja verdadeira, a igreja de Deus nessa terra, ela segue a verdade.
ela obedece os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Quando Paulo fala da igreja verdadeira, ele diz que essa igreja verdadeira, ela é coluna e baluarte da verdade. Deus tem uma igreja incontaminada com os falsos ensinos desse mundo. Uma igreja que ela segue puramente, piamente, tacitamente a palavra de Deus. A Bíblia é a norma de fé e regra de prática para essa igreja. A verdade de Deus, ela é incontaminada. E Deus tem uma igreja que segue a verdade. Ela é virgem. Apocalipse 14 diz que ela é virgem porque ela não se contaminou com a mentira. Deus tem uma igreja nessa terra e ela segue a verdade. Mas, Renivaldo, o que é que isso tem a ver com a nossa série? Tudo a ver. Se você quer ser um filho de Deus, uma filha de Deus, você precisa seguir a verdade. Você precisa obedecer à verdade. A verdade de Deus não muda. Nenhum mandamento de Deus foi anulado. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus Cristo deixou claro: eu não vim anular nenhum i nem um tio da lei. Porque até que o céu e a terra passem, nem o i, nem um j será tirado da lei. Nenhum tio será tirado da lei. Nenhum i e nenhum tio será tirado da lei. Então, Deus tem a verdade para esse tempo. Agora, essa virgem pura, ela tem as pessoas. E as pessoas da igreja, na igreja de Deus, tem duas classes. Na igreja de Deus tem duas classes. Tem as virgens puras, prudentes, aquelas que seguem a verdade de Deus de todo o coração, e aquelas que querem viver a fé de modo muito livre, né? Ou libertino. Muita gente prefere a palavra eu prefiro a palavra libertino. Por que libertino? Porque é uma liberdade que é de acordo com os meus conceitos. Isso é libertinagem, né? Libertinagem é uma liberdade que você cria essa liberdade para você contra a regra. A regra é, não faça isso. A regra é geral. Por exemplo, tem gente que é assim, a regra é, seu carro tem que estar emplacado. A placa, você renova, né, o emplacamento do carro, você renova todo ano, né? Mas tem gente que faz? Quando ele quer andar numa estrada que a velocidade é baixa, mas você está com pressa, então o que você faz? Você cria a sua regra. Você vai e coloca uma placa lá falsa, né? Ele coloca uma placa, ou senão ele cria um número falso, lá coloca lá na sua placa, ele adultera a sua placa, né? De duas formas, ou uma placa falsa em cima da placa verdadeira, ou um número falsificado lá na placa, no número da placa. Digamos que a placa seja 1010. Aí o que ele vai colocar? Ele coloca no lugar do 1, ele coloca o 2, ou ele coloca um 7, né? Ou ele coloca um 8 lá no lugar do 0. Então ele adultera a verdade, né? Ele adultera a verdade. Então ele cria essa falsa liberdade de que ele pode andar por aí e que ele não vai ser multado. Ele não vai ser multado aqui, mas a sua própria consciência denuncia que ele está errado. Então, muitos cristãos hoje têm na palavra de Deus toda a verdade para ser feliz. Mas aí ele começa a ajeitar a verdade com algumas falsas verdades, meias verdades.
o que mais alegra hoje a filosofia de Satanás não é que você abandone a verdade. Não. A falsa, a premissa do diabo é que você viva a meia-verdade. Meia-verdade, para mim, é pior do que a mentira. Porque você está enganando a você mesmo. Você está achando que está vivendo uma verdade, quando na verdade você está vivendo uma total mentira. Porque você está adulterando a verdade. Você está vivendo meia verdade. Quando Satanás disse para Eva, e a gente vai ver isso amanhã, né? Na nossa jornada amanhã. Quando ele disse para Eva, é certo que Deus disse, não, você não pode comer de todas as árvores do jardim. Ali era uma mentira, né? Era uma mentira. Aí Eva disse, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer. Então Satanás disse para Eva, Deus disse para ela, você pode comer de 99% das árvores. 99,9% das árvores. Mas uma árvore você não pode comer. E Satanás disse, Deus proibiu você de comer das 100% das árvores. Quer dizer, isso era uma mentira. E a Eva realmente rebateu a mentira. Mas aí ela disse, nós não podemos nem tocar e nem comer dessa fruta. E aí Satanás disse para ela, você não só pode tocar, como você pode comer. Por quê? No dia que você comer, você vai ser livre. Você não, Deus disse que você vai morrer, mas você não só não vai morrer, como você vai ser livre. Você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser igual a Deus. Então, Satanás, ele enfeitou a mentira dele com várias coisas que poderia, e a gente pode até achar que é verdade. O ser humano fica mais inteligente na desobediência, o ser humano vive mais feliz quando ele quebra as regras, né? Ele fica mais feliz quando ele adultera a verdade. Então a meia-verdade, ela é pior do que a mentira. Então cuidado com as meias-verdades, né? Quase salvo. Fulano está quase salvo. É totalmente perdido. Então tomemos cuidado com as meias-verdades. A gente observa aqui, as 10 virgens tomaram suas lâmpadas. A lâmpada aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem pessoas que Jesus Cristo até contou uma parábola para explicar essa questão. Tem pessoas que tomam o estudo bíblico, conheceu a verdade ensinada na Bíblia, então ele se conforma com aquela verdade que ele aceitou e para ele está tudo bem. Não precisa de mais nada. Mas essas aqui são as virgens nécias. Se conforma com uma fé nominal, com uma fé razoável, né? Uma fé intelectual. As virgens nécias se encaixam perfeitamente na questão que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana. Deus não está preocupado com quem vai adorar na igreja adventista, na igreja batista, na igreja assembleia, na igreja católica. Deus está procurando hoje adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As nécias tomaram suas lâmpadas e simplesmente se conformaram com o que tinham.
não se preocuparam em fazer reserva, em encher o vaso reserva. Não desenvolveram uma vida de comunhão e santificação diária. E aí a crise veio. A noite chegou para todas. A noite chegou para as virgens nécias, a noite chegou para as virgens prudentes. Todas elas dormiram. O noivo demorou de chegar novamente nos casamentos lá em Israel. Os noivos chegavam por volta do pôr do sol. E esse noivo vai chegar meia-noite. Então todas elas dormiram. O que significa que todas na igreja dormiram. Porque o noivo demorou. O noivo tardou em chegar. A mensagem de Pedro lá, né? O Senhor é tardio. A demora de Deus não tem nada a ver com ele ter mudado de ideia, nada disso. As promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus. Ele já tem o dia determinado para fazer cada coisa na minha vida, na tua vida e neste mundo. Então ele não muda os planos dele. Ele pode mudar a data por causa de Renivaldo, por sua causa, por causa do João, da Mariquinha, né, do Francisco. Ele muda. Por quê? Porque ele é paciente, ele quer que você não se perca, ele quer que você se salve. Então, aquelas virgens nécias tiveram ali aquele dia, aquele momento de esperar aquela tarde. Elas saíram por volta do meio-dia para encontrar o noivo no pôr do sol. Então, elas não precisavam se preocupar com as lâmpadas. Porque está de dia, o noivo vai chegar no pôr do sol. Então, ainda vai ter luz natural e a gente não vai precisar se preocupar. Então, na caminhada para o céu, é a mesma coisa que Deus está dizendo para mim e para você. Se você pendurar sua fé num cabide aí achando que está tudo perfeito, você não precisa se preocupar. Se você negligenciar sua comunhão diária com Deus, você corre sério risco de o noivo chegar e sua lâmpada está apagada ou se apagando e você não reconhecer o noivo e o noivo não vê luz suficiente em você para reconhecer você como filho. Presta atenção. Aí, mais para frente, elas adormeceram. Né? Eu estou explicando essa parte. Todas adormeceram. Na vida cristã, a noite vai chegar. Momento de dificuldade, momento de prova, momento de decepções. Tudo vai chegar. Uma coisa que eu e você precisamos colocar na cabeça de uma vez por todas. A vida cristã é uma vida de provas. A aprovação vem de Deus, a tentação vem do diabo, mas a aprovação vem de Deus. Deus prova seus filhos. Tiago, capítulo 1, versículo 4, se eu não estou enganado, versículo 5, ele diz que a gente tem que ficar feliz quando a gente é provado por Deus. Porque toda prova gera em nós paciência, perseverança e fé. Então, quando Deus manda a prova, quando Deus manda a aprovação, quando Deus manda a dificuldade, quando Deus manda o sofrimento, quando Deus manda a doença, Ele sabe que tudo isso é para o seu crescimento espiritual. Renivaldo, você está dizendo que Deus manda a doença? Manda. Se você não acredita, leia a história de Jó. Deus permitiu a doença em Jó. Deus permitiu que ele perdesse tudo. Porque Deus sabia que no final dos 49 dias de provação de Jó, ele sairia puro como ouro refinado no fogo, na fornalha. A provação virá para você, meu irmão. A prova virá para mim. E nesses dias finais, Deus vai provar sua igreja, Deus vai provar você. E não pense que Deus está tentando destruir você. Não pense que Deus não gosta de você. Não pense que Deus não ama você. É porque Ele te ama que Ele permite a prova. É porque Ele te ama que Ele quer ver você no céu. É porque Ele te ama que Ele disciplina você. Que Ele castiga você. Leia lá Hebreus capítulo 12. Paulo disse: irmãos, não fique triste quando Deus castigar você. Com efeito, na hora do castigo, ninguém fica feliz. Está escrito.
Agora Deus disse, eu repreendo, eu disciplino a quem eu amo. E se você não aceita a repreensão de Deus, se você não aceita o castigo de Deus, a disciplina de Deus, lembra de Provérbios 1, 23, onde Deus nos convida para Ele nos repreender, para Ele nos castigar, a fim de nos purificar, a fim de nos transformar e nos encher o coração do Espírito Santo para que a gente obedeça a sua palavra? Deus continua dizendo, eu repreendo, eu repreendo, eu repreendo. E essa parábola aqui é uma prova disso. A noite veio para todas. As virgens prudentes também tiveram a noite delas. As virgens nessas também tiveram a noite. Agora, no final da provação, meu irmão, como é que você vai sair da prova? Deus não vai impedir que a água cubra você. Isaías diz que quando você atravessar o rio e as águas submergirem você, a mão de Deus estará ali para não permitir que você se afogue. Quando você atravessar pelo fogo, diz Isaías, a mão de Deus estará ali guiando você para que a sua chama não queime você. Deus estava ou não estava com os jovens dentro da fornalha, porque Deus não impediu que os jovens entrassem na fornalha. Deus não impediu a fornalha, mas Deus entrou na fornalha com eles. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ele estava com Daniel na cova dos leões. A prova virá para você, meu irmão. A prova virá para você, minha irmã. Quando João foi jogado dentro do caldeirão de azeite fervendo, Deus estava com ele lá dentro do caldeirão de azeite. E Diocleciano teve que tirar ele do caldeirão de azeite e, não podendo matá-lo, jogou ele na ilha de Pátimo, onde foi uma bênção para a vida dele, porque ele escreveu a carta, a primeira, segunda e terceira carta de João, e também o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Meus irmãos, a prova vem para você, não é para você sofrer, não é para você se perder, não é para você perder a vida eterna. A prova vem é para você ficar feliz, porque a prova vai mostrar que você é ouro refinado para enfeitar o santuário do céu. A noite vai vir para mim e para você. Na mensagem de ontem eu terminei dizendo que há um peneiramento no povo de Deus. Há uma sacudidura. E como disse Mark Finley, nós estamos vivendo a sacudidura. Esse período da pandemia, alguém me perguntou, Renivaldo, como é que fica a história de Deus na pandemia? Não foi Deus quem trouxe a pandemia não, tá? Eu já expliquei num dos vídeos aí que o coronavírus é uma bactéria inerente nos animais. E pode ser que, segundo a ciência, né, a alimentação desses animais faz com que esse coronavírus passe para o ser humano. E a reação do coronavírus, que é natural no animal, para ajudar no processo digestivo da alimentação do animal, né, das bactérias presentes no corpo do animal, ele reage de forma diferente no ser humano. Então juntou 2 ou 3 coronavírus aí, presentes nos animais, que o ser humano começou a ingerir, e aí, infelizmente, surgiu o SARS-19, né, que é o Covid-19, e ele foi mortal para o ser humano, e agora já tem o cepa, que é uma variante do Covid-19, que é pior do que o Covid-19, que está matando mais do que o Covid-19. Então Deus, ele não é bobo. A gente tem que ter cuidado, porque a nossa vida, ela reflete exatamente aquilo que a gente acredita. Então Deus não trouxe o Covid. Agora, na pandemia, Deus começou a provar seus filhos. Provar a mim e a você. Muita gente na pandemia aproveitou que a igreja fechou para simplesmente dizer adeus à igreja. Muita gente que nessa pandemia também aproveitou para crescer espiritualmente.
aproveitou para ler mais a Bíblia, para ter comunhão com Deus, para fazer seu culto familiar. Muita gente foi despertada pela Covid para o crescimento espiritual. Por quê? Porque não tinha uma igreja para ir, a igreja estava fechada, a porta da igreja. Mas eu não posso depender dos cultos da igreja para alimentar a minha fé. Eu tenho que ter minha comunhão pessoal. As 10 virgens saíram para encontrar o noivo. 5 delas não fez nenhum preparativo. Não tinha comunhão diária. Não tinha uma vida espiritual ativa. E você percebe que aqui não tem nada a ver com a questão da salvação, né? Todas elas saíram para encontrar o noivo. Todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpada acesa e todas elas saíram para encontrar o noivo. Ou seja, a salvação estava garantida para todas elas. Agora, tomar posse da vida eterna é outra história. Requer de mim um devocional diário, uma comunhão permanente com Deus. E isso não depende só de você ir à igreja. Aliás, muita gente se esconde até nos cultos da igreja e na vida pessoal não cresce intelectualmente, não cresce espiritualmente. Um problema, tá certo? Então a noite veio para todas, as provas virão para todos nós. Agora Deus usa isso aí para o seu crescimento espiritual, para o meu crescimento espiritual. E meus amados, eu quero encerrar essa mensagem com a parte final aqui. O noivo chegou à meia-noite e quem estava preparada entrou para as bodas com o noivo. E as outras saíram para comprar. Haverá um tempo, diz o livro de Amós, em que haverá fome e sede da palavra de Deus na terra. Amós capítulo 8, né? Se eu não estou enganado. Haverá uma fome de Deus na terra. Eu vou colocar essa passagem lá nos comentários do vídeo, tá bom? Haverá fome na terra, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas acontece que no livro de Apocalipse, capítulo 16, e Amós, capítulo 8, né, diz que eles não vão achar. Quando a porta da graça se fechar, quando terminar o período de peneiramento, o período de prova para o povo de Deus, o período de santificação, de crescimento espiritual, em que Jesus Cristo parar de fazer intercessão por nós no santuário celestial, muita gente vai querer entrar na igreja ainda. Muita gente vai querer se converter. Agora eu vou querer me santificar, agora eu vou querer me purificar, agora eu vou querer consertar a minha vida. E aí não haverá Espírito Santo, não haverá chuva serôdia mais para ninguém, e nós estaremos perdidos dentro da igreja. Se você ler um livrinho de Ellen White chamado Eventos Finais, ele foi escrito por Chage, mas o Chage usou muitos textos de Ellen White. E, aliás, ele é todo baseado no Espírito de Profecia. E o Chage, ele diz o seguinte, que na igreja, no período da chuva serôdia, no final da sacudidura, Deus vai sacudir a igreja, Deus vai peneirar a sua igreja, Deus vai purificar a sua igreja e vai encher ela do Espírito Santo. Vai encher a igreja do Espírito Santo. Ou seja, os crentes que foram renovados, santificados, eles vão ser cheios do Espírito Santo. E aí nós teremos uma igreja renovada, santificada e pura. Aí ele diz que muita gente, né, e é uma citação do grande conflito, ele diz que muita gente vai estar na igreja. Eu vou estar na igreja, você vai estar na igreja, vamos estar sentados na igreja. E o pregador vai estar pregando. E aí o Espírito Santo cai sobre a igreja. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer duas reações. Lembra das duas classes que eu falei no início dessa mensagem? Na igreja de Deus tem duas classes de pessoas. As puras e santas, santificadas e transformadas pelo Espírito Santo. E aqui as crentes negligentes, relaxadas, que vivem a vida cristã de qualquer jeito,
que não faz questão de mudar seu comportamento, suas palavras, suas ações, e quer servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. As virgens nécias. Vamos estar todos sentados na igreja. O João aqui do meu lado recebe o poder do Espírito Santo. O Francisco desse lado recebe o poder do Espírito Santo. A Maria recebe o poder do Espírito Santo. A Joana recebe o poder do Espírito Santo. A Aparecida recebe o poder do Espírito Santo. E eu começo a olhar para essas pessoas e digo assim: ih, estão ficando tudo doido. E lá vem esses crentes fanáticos. Daqui a pouco vai começar a me condenar, vai dizer que eu estou todo errado. Eu vou olhar para eles e vou achar estranho eles estarem tendo um fervor espiritual, efervescente do Espírito Santo. Eu vou começar a reclamar deles. Mais que isso, eu vou lá fora e vejo muita gente agora dizendo: não, Deus mudou o dia de guarda, Deus mudou o dia de guarda. E as igrejas todas se uniram porque vai cair praga sobre a igreja. E a culpa é desses cristãos aí que dizem que receberam o Espírito Santo e que a gente está tudo errado por não guardar o mandamento de Deus. Aí eu vou me unir a essas pessoas lá fora e vou começar a perseguir aqueles crentes que foram cheios do Espírito Santo. Como é que agora eu posso dizer que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, que eles foram transformados, que agora eles começaram a pregar a última mensagem e está fechando a porta do conhecimento? Nesse período das 4 primeiras pragas ainda vai haver muitas conversões, mas nesse período também vai haver uma perseguição religiosa. Os primeiros a perseguir a gente serão aqueles que saíram do nosso meio, que não receberam a chuva serôdia. As virgens nécias saíram para comprar. Diz a palavra de Deus: haverá fome e sede da palavra de Deus, e andarão de norte até o sul, do leste até o oeste, e não acharão. Então não haverá mais conversão. Por isso se cumprirá Hebreus capítulo 10, versículo 29, e Hebreus capítulo 6, versículo, aqueles versículos 6 lá que eu li para vocês numa dos nossos dias da jornada. Aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que foi iluminado pela palavra, mas deixou a verdade, não há mais arrependimento para eles. E as pragas cairão, haverá uma praga destinada exatamente para aqueles que perseguirem os filhos de Deus. Tenhamos cuidado para não perseguir a verdade. Cuidado para eu e você não ser encontrado perseguindo a verdade, porque as virgens nécias, e agora Jesus Cristo olha para elas e diz: eu não conheço vocês. Meus irmãos, eu volto a repetir para vocês, será a coisa mais dura e terrível que Jesus Cristo falará para mim e para os perdidos, ou para você e para os perdidos. Eu não conheço você. Essa jornada é um convite de Deus para você acordar, porque Ele não quer que você se perca. Mesmo que a prova venha para você, Deus vai enviar a prova para transformar seus caminhos, para purificar suas estradas, nivelar suas veredas, a fim de que você não perca o rumo para o caminho para o céu. As virgens nécias se perderam porque deixaram para depois. Depois que o noivo chegou, não teve mais tempo para se arrepender. Depois que o noivo chegou, não teve mais tempo para abastecer as lâmpadas. Suas vasilhas estavam secas. Meus irmãos, o convite de Deus para mim e para você hoje: acorde, tire tempo para Deus. Acorde, desperte para que a sua lâmpada que está se apagando tenha azeite de reserva. Não quer você hoje consagrar sua vida a Deus, separando um tempo diariamente para ficar com Ele, para encher suas vasilhas? Lembra do milagre da viúva lá de Eliseu? A viúva que foi procurar Eliseu, dizendo: Eliseu, meu marido morreu e os credores agora querem tomar meus filhos como pagamento da dívida. Eliseu disse: pegue vasilhas emprestadas dos seus vizinhos. Muitas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. Quanto mais vasilha, melhor. E leve para casa, feche a sua porta, entre na sua casa e tranque a sua porta. E fique dentro da casa só você e seu filho. E agora comece a derramar o azeite dentro das vasilhas vazias.
Deus está ansioso para derramar o Espírito Santo sobre você. Deus está ansioso para encher a sua vasilha ou as suas vasilhas. Nesses dias finais nós vamos precisar de azeite reserva, das vasilhas cheias para que a gente resista à prova final. O diabo está cirandando você, tentando destruir sua fé, destruir sua vida espiritual, destruir sua família, destruir a sua fé. Por favor, observe. Deus está provando você e Deus não vai impedir que Satanás trabalhe para provar você, mas ele vai estar do teu lado se você permitir, se você cair de joelhos dia a dia, clamando a Deus para transformar seu caráter, para transformar sua personalidade. Aí sim ele vai encher a sua vasilha com azeite especial, a chuva serôdia, o Espírito Santo. E aquela mulher pegou um monte de vasilha, muitas vasilhas, e encheu a sua casa de vasilha. E agora ela tinha um pouquinho de azeite na sua vasilha. Mas disse que ela começou a derramar azeite, encheu todas as vasilhas, e o azeite da sua vasilha não parou de derramar. Eu vou explicar isso mais para frente na nossa jornada, mas meus irmãos, Deus quer fazer de você uma bênção para esse mundo. Deus quer encher várias vasilhas que estão vazias, que estão sem sentido, sem salvação. Deus quer ser uma bênção para o mundo, mas Deus quer encher primeiro a sua vasilha. Sua vasilha precisa ser um vaso a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: aquele que beber das águas desse mundo vivem com sede e tornarão a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, o seu interior será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus quer fazer de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora, Jesus não podia dizer para as virgens loucas, porque as vasilhas delas estavam secas. Elas não tinham azeite reserva, não tinha comunhão com Deus, não tinha uma vida espiritual ativa, não tinha um cristianismo real. Meus amados, você quer ter a vida transformada, você quer ter a sua vasilha reserva cheia do Espírito Santo? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade. E a tardança do noivo é para que a gente mude as nossas atitudes, mude o nosso comportamento. Esse tempo é um tempo de preparo, é um tempo de santificação, de crescimento espiritual. Precisamos nos alimentar da chuva serôdia para que nós possamos receber da chuva temporã para nos enchermos da chuva serôdia. Precisamos, ó Deus, de que o Espírito Santo cada dia, como gotas da chuva serôdia, caia sobre nós para modificar o nosso caráter, modificar a nossa vida, a fim de que não caiamos nessa letargia espiritual das nécias, nessa mordidão espiritual, e quando acordaram, não reconheceram o noivo, e o noivo não reconheceu aquelas virgens. Tenha misericórdia de nós, Senhor, converte o nosso coração e purifique a nossa vida e nos ajude a aproveitar o tempo que se chama hoje, para que possamos renovar nossa aliança contigo e possamos crescer em Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.